Toda vez que eu e você nos sentimos cansados fisicamente, nós sabemos exatamente o que é necessário: descanso e repouso físico. Nada como uma boa noite de sono e um sono reparador. Agora a pergunta é: e quando nos sentimos cansados espiritualmente, como lidamos com isso? Nos próximos minutos eu quero ter uma conversa bíblica a respeito do assunto. Fique comigo. Gente, eu estou hoje em Brasília, capital federal, na esplanada dos ministérios, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E a nossa conversa hoje se baseia no texto de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 40, dos versículos 28 até o 31, onde encontramos o seguinte relato: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Muita gente, pelo menos da minha idade para trás, vai se lembrar desse versículo, se não for das pregações das igrejas, do famoso e clássico filme Carruagens de Fogo. Mas é importante que a gente entenda que isso é, na verdade, uma promessa. É um compromisso que Deus tem conosco, firmado na sua própria palavra. Ele é o Deus eterno que não se cansa. No entanto, essa não é a minha e a sua realidade. Nós nos cansamos. E esse Deus que não sabe o que é cansaço, Ele sabe o que é o nosso cansaço. E Ele se dispõe a nos fortalecer. O versículo 29 nos diz que Ele faz forte ao cansado e Ele multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Nós precisamos entender que, embora o texto fale de gente que se canse no aspecto físico, o que Jesus tem para nós é muito mais do que o renovo das forças do corpo. Na verdade, o próprio Senhor Jesus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e Ele diz, eu vos aliviarei. Vocês vão achar descanso para as vossas almas. Quando Ele fala descanso para a alma, é diferente de descanso para o corpo. Descanso para o corpo, como falamos antes, se consegue com repouso, com uma boa noite de sono. Mas Jesus está falando de algo que vai além disso. Quando a Bíblia fala de jovens que eles chegam ao ponto de cair de exaustos, esse é o nível de cansaço que a maioria de nós não tem. Mas se você observar aqueles que estão se envolvendo na aventura de uma maratona de 42 quilômetros, há pessoas que caem de exaustão. O paralelo, embora não fale do cansaço físico, nos mostra gente que chega a esse nível de cansaço interior, emocional e, acima de tudo, espiritual. Isso pode acontecer com cada um de nós. A palavra de Deus fala a respeito de uma estrutura limitada que nós temos. Deus reconhece que o homem precisa de descanso e, desde o início, nós temos uma preocupação de que o homem repousasse pelo menos um dia da semana, parasse a sua correria. Jesus, quando encontra os discípulos exaustos, Ele diz, vamos a um lugar à parte, vamos descansar um pouco. Agora, além desse descanso físico, como falei, nós precisamos entender que é uma outra dimensão de descanso que Deus quer proporcionar para nós. Em Isaías, no capítulo 35, nos versículos 3 e 4, a Bíblia diz, fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não teimais, eis o vosso Deus. Esse texto, quando fala de joelhos trôpegos, vacilantes, mãos frouxas, está falando daquele nível de cansaço onde a pessoa mal consegue permanecer de pé. Mas a Bíblia está falando de um sede fortes como algo que vem do socorro do Senhor. Vamos entender que esse Deus quer nos socorrer desse cansaço, que eu e você podemos experimentar, um cansaço de alma, um cansaço interior. Por exemplo, em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, o apóstolo Paulo diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. A pergunta a ser feita é, fazer o bem cansa? Claro que sim. Senão Paulo não diria para que a gente não se cansasse de fazer o bem. Isso não significa apenas cansaço físico, às vezes é o cansaço interior. É aquele desânimo de se doar, fazendo bem a alguém que talvez não reconhece, não dá retorno,
não corresponde ao que estamos fazendo. Há diversos níveis de cansaço, mas eu e você precisamos entender que quando Deus nos socorre, Ele tem duas formas de fazer isso. A primeira, eu gostaria de dizer que é quando o Senhor vem a nós. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 16 e 17, na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo, todos me desampararam. Mas ele diz, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Esse fortalecimento não era físico, mas Paulo está falando do desânimo, da solidão, dos problemas, de enfrentar aquilo. Ele diz, o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Muitas vezes eu e você vamos experimentar esse nível de intervenção, que é quando o Senhor vem ao nosso encontro. Mas a pergunta a ser feita é, será que é só dessa forma que Ele nos fortalece? Temos uma promessa de que Ele nos fortalece, mas será que essa é a única forma? Será que essa é a única maneira? Não. Eu olho para a palavra de Deus e eu vejo momentos onde nós temos que ir ao Senhor. Em vez de esperar que Ele venha a nós, nós saímos na dianteira, nós decidimos buscar forças nele. A palavra de Deus diz em 1 Samuel, capítulo 30, que quando Davi com seus homens voltam a Ziclag, o lugar onde morava, o inimigo havia dado com ímpeto, havia destruído, queimado a cidade, levado todas as mulheres e crianças cativas. A Bíblia diz que eles choraram até não ter mais forças para chorar. Uma coisa é alguém parar de chorar porque se sentiu consolado. A outra é parar de chorar não porque a dor cessou, mas já não há mais forças para continuar chorando. Nós temos aqui um nível de exaustão interior fora do comum. Mas a Bíblia diz, mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Aqui nós não temos um texto que fala de Deus vindo ao encontro de Davi. Davi toma uma decisão. Isso está ali no versículo 6 de 1 Samuel 30. Eu vou me fortalecer em Deus. E há momentos que, embora o Senhor não venha ao nosso encontro, nós precisamos tomar a decisão de ir a Ele. Isso é uma orientação que nós temos na palavra de Deus. Fortalecei-vos no Senhor, sede firmes, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É uma responsabilidade que eu e você recebemos de buscar forças no Senhor. É lógico que isso requer de nós uma atitude de fé, porque nem sempre haverá ânimo, disposição física ou mesmo emocional e empolgação para isso. O livro de Hebreus fala de alguns que da fraqueza tiraram forças, como? Através da fé. Decidiram ir ao Senhor. Precisamos aprender a buscar ao Senhor, a ir ao encontro do Senhor. Muitas vezes nesse nível de desânimo interior, o crente deixa de cultuar, deixa de adorar a Deus, deixa de orar. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos num lugar que traria desânimo ao coração de todo mundo. Foram açoitados, estão com os pés pendurados no tronco, mas em vez de simplesmente dormirem, a Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores. Nós precisamos aprender a ir ao Senhor. Isso requer de mim e de você, às vezes não a força interior necessária, a fé, para acreditar que esse tipo de atitude vai provocar o socorro de Deus e o fortalecimento nas nossas vidas. Agora, por que Deus espera a gente estar fraco para depois nos fortalecer? Alguém perguntou, Ele não poderia nos dar esse combustível de fortalecimento contínuo a ponto da gente sequer enfraquecer? Mas eu acredito que de vez em quando Deus quer nos mandar um lembrete da nossa insuficiência, da nossa incapacidade por nós mesmos. A Bíblia diz no livro de Joel, diga o fraco, eu sou forte. Deus não está naquele momento dizendo, olha, vocês não são fracos, são fortes. Deus está chamando o fraco de fraco, Ele está dizendo, você é fraco, é assim que eu te olho. Mas eu quero que você mude a sua declaração. Em vez de falar só da sua fraqueza, comece a declarar força, não a sua, que você não tem, a força que eu quero manifestar em você. O apóstolo Paulo diz, quando estou fraco, então é que sou forte. Ele não está se contradizendo, não é um mero paradoxo. Ele está dizendo, a minha fraqueza me lembra de me aproximar do Senhor. A minha fraqueza me lembra de me fortalecer no Senhor. A minha fraqueza é um lembrete de que sozinho eu não vou longe, eu não vou lugar nenhum e eu preciso de Deus, do socorro de Deus e da ajuda de Deus. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Paulo diz isso em 2 Coríntios, no capítulo 1. Ele diz, nós temos que confiar no Senhor. É Ele que nos consola, é Ele que nos fortalece, é Ele que multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Agora, essa declaração de Paulo, quando ele diz que clama ao Senhor e Deus lhe diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está dizendo, quando você reconhece sua limitação e reconhece que eu tenho socorro para você, você então se abre e permite que eu entre.
Eu acredito que se eu e você fôssemos continuamente renovados, a ponto de nem perceber a nossa limitação, nós não queríamos ao Senhor. E nem esperaríamos ser socorridos por Ele, com Ele vindo até nós. Mas no lembrete da fraqueza, de alguma forma Deus está chamando a nossa atenção. Não confie em você, não ande na sua força, na sua própria capacidade. Deixa eu socorrer você. E quando eu e você permitimos que isso aconteça, estamos nos lembrando de que há graça para nos socorrer. O Senhor diz para Paulo, a minha graça te basta. Ser levantado com as forças do Senhor é extraordinário. O texto que nós lemos de Isaías diz que subirão com asas como águias. O que é que as águias fazem? Elas não precisam necessariamente bater asas e se esforçarem o tempo todo. O que nós temos de semelhante para entender o exemplo aqui no Brasil são os urubus, que nós vemos eles com as asas paradinhas, pegando as correntes de vento e simplesmente sem nenhum esforço, se permitindo conduzir, e às vezes em círculos eles vão subindo com a força do vento, não a deles. Quando a Bíblia diz que nós subiremos com asas, não fala de asas literais, mas há um vento, que é o vento do Espírito, que pode nos empurrar a um lugar onde eu e você não precisamos nos esforçar. A graça, a força do Espírito Santo para nos levar onde não poderíamos. O que eu e você precisamos é apenas reconhecer, não apenas a nossa fraqueza, mas reconhecer que Ele é a fonte da nossa força. E se Ele não vier depressa ao nosso encontro, nós nem precisamos esperar isso. Nós vamos correr para Ele, vamos depender da graça, vamos permitir que a força do Espírito Santo venha. E dessa maneira seremos fortalecidos.